estamos em mais um contexto, em mais um estudo, em mais um vídeo. Nosso agradecimento a vocês é muito grande, por conta de que temos visto o seu interesse, visualizando os nossos vídeos, as nossas posições com relação ao que está escrito na Bíblia Sagrada. O corpo humano é apto a receber curas de 3 formas. São elas: a cura espiritual, a cura medicamentosa e a cura imunológica. O que é a cura espiritual? É a cura realizada por meio da ação sobrenatural de Deus no corpo da pessoa. Portanto, queridos, nós podemos nos apresentar enfermos, ou seja, ficarmos doentes, e aí, por meio de uma oração, por meio de uma imposição de mãos com oração, a gente recebe a cura. Essa cura acontece, podemos chamá-la também de milagre. O milagre é uma ação sobrenatural da parte de Deus no meio natural, intervindo naquele estado conflituoso, aqui no caso, intervindo na saúde para que ela seja totalmente restaurada. Seja qualquer situação que surja no corpo, eu faço as minhas orações e também ali gosto de pedir oração aos irmãos para fazermos aquelas petições ao Senhor em comunhão, ou seja, aquelas petições em grupo, que são muito importantes. Então essa é a cura espiritual, é a cura que nós recebemos do próprio Deus agindo para nos libertar daquele estado de enfermidade. Também vemos a cura medicamentosa. A cura medicamentosa é aquela em que há a ação de medicamentos que são, na atualidade, receitados por um médico e agem na saúde do corpo ou no estado de enfermidade para que a saúde seja restaurada. Também temos a cura imunológica. A cura imunológica acontece quando a pessoa recebe a cura no próprio corpo, ou seja, o próprio corpo produz sua cura. Por exemplo, alguém está gripado porque a imunidade está baixa. A pessoa começa a ingerir frutos que contêm vitamina C, por exemplo, e aí, imediatamente, aquela gripe vai embora daquele corpo. Então, são esses 3 processos que o corpo humano passa. Primeira situação de ação de cura espiritual. Segunda situação de ação medicamentosa. Terceira situação de cura imunológica. Então, tudo envolve o processo de cura e nós encontramos na palavra de Deus essas curas. Vamos observar a cura espiritual, o que está escrito na Bíblia. Jesus curou diversas pessoas quando iniciou o seu ministério aqui na terra. Jesus deu essa autoridade aos discípulos. No livro de Atos está escrito que lenços e aventais de Paulo curavam pessoas, a resta de Pedro curava pessoas. São coisas impressionantes que aconteceram. Foram coisas maravilhosas que aconteceram através das mãos dos homens de Deus, com a cura, agindo através da espiritualidade, ou seja, o próprio Deus agindo em nosso meio. Vamos ver o que é que está escrito no Salmo 107, capítulo 107, verso 20. O contexto é de que Deus salva de todas as tribulações. Dentre as tribulações está aqui relacionada à questão da saúde. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Está assim escrito: enviou-lhes a sua palavra
e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Esse salmo traz aqui alusão à cura no corpo. Sarou do que era mortal, sarou do envenenamento, sarou da enfermidade, da doença. Queridos, Mateus capítulo 9, verso 35, está escrito assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Olha só, mais uma vez aqui apresentando Jesus curando as pessoas de todo tipo de enfermidade. Não havia doença grande nem doença pequena que não fosse curada pelo Senhor Jesus. Todos os tipos de doenças eram curados. No capítulo 10, verso 8, assim está escrito, no próprio Evangelho de Mateus: Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem demônios. Aqui o texto começou falando primeiro em curas no corpo. Curem os enfermos. Carta de Tiago. Vamos lá agora para a carta de Tiago. Está escrito assim no capítulo 5, versos 14 e 15. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Olha que maravilha, aqui a palavra do Senhor falando sobre cura. As curas espirituais, elas são realizadas através da declaração, ou seja, nós declarando a palavra, declarando cura sobre a vida do enfermo, fazendo a oração e também ungindo as mãos com óleo e impondo sobre o enfermo. Cura medicamentosa. Vamos ver o que é que está escrito. Primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 5. Aqui Paulo estava instruindo Timóteo, seu discípulo, a se tratar de algumas enfermidades que ele sofria. Veja só a escrita: Não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Olha só, queridos, aqui o vinho sendo utilizado como medicamento para a cura de enfermidade e recomendado pelo apóstolo Paulo. Vamos ver o que é que está escrito em Ezequiel 47, 12. Essas águas serão puras e transformarão aquela região do Mar de Sal em uma região de vida. Vamos ver o que é que está escrito. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Aqui estamos vendo a menção bíblica de Ezequiel 47, verso 12. Uma menção muito importante acerca de plantas medicinais para o próprio corpo. Está na Bíblia, eu acabei de ler. Então vamos observar a cura imunológica, que é aquela que envolve o processo de recuperação do próprio corpo, quando este se fortalece pela alimentação com a melhora da imunidade. Na Bíblia nós vamos encontrar alguns casos de homens que se encontravam fracos e aí se alimentavam e imediatamente a energia do seu corpo voltava. Uma observação aqui, gente, é que fraqueza por falta de alimentação também é considerado doença. Por quê? Porque o sangue fica fraco. Nós sabemos que toda doença e também que toda saúde circula através do sangue. Se faltarem algumas vitaminas no sangue, este ficará fraco e, consequentemente, a pessoa terá fraquezas. O primeiro exemplo que nós vamos ver está lá em 1 Samuel, o primeiro livro
do profeta Samuel, capítulo 28, verso 22. Então agora é a sua vez de ouvir as palavras desta sua serva. Deixe que eu traga um pouco de comida, coma para que o Senhor tenha forças e possa seguir o seu caminho. Aqui, queridos, Saul estava bastante abalado, tinha visitado a médium de Endor e o contexto é que ele ficou fraco depois daquele eventual encontro e estava com fome, suas forças acabaram. Depois dele recusar, de não querer comer, terminou comendo, fortaleceu-se e foi, seguiu a viagem. Você pode ler o contexto do texto. Imediatamente, caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. E, queridos, vemos mais uma vez, Saulo tinha tido um encontro com o Senhor e foi parar na casa de Ananias. Paulo tinha tido um encontro com o Senhor, ficou cego e em seguida ficou fraco. Depois que Ananias impôs as mãos sobre ele, o mesmo começou a ver e sentiu, e em seguida ele se alimentou. Depois de se alimentar, ficou fortalecido. Então nós temos aqui as curas que acontecem no corpo da humanidade. A cura que vem através da espiritualidade, a intervenção espiritual do Senhor Jesus no corpo enfermo para que ele tenha cura, a cura medicamentosa, que vemos aqui também na Bíblia, encontramos na palavra do Senhor, e a cura imunológica. Termino esse vídeo declarando cura na sua vida, cura no seu corpo, em todas as partes, em todos os órgãos. Cura divina. Declaro em nome de Jesus que haja cura sobre você. Amém? Fiquem todos na santa paz. Em breve retornaremos com mais um vídeo.